caros alunos da segunda série, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. Nós vamos dar continuidade ao assunto da colonização europeia no continente americano. Nós já vimos a colonização pelos espanhóis e pelos britânicos, e a partir da aula de hoje nós vamos ver a colonização pelos portugueses. Como que os portugueses colonizaram a única colônia que eles haviam aqui no território americano, que é o Brasil. O processo de colonização, quais os fatores que nós vamos identificar como o atraso para a colonização no território brasileiro e como que foi a relação deles com o contato com os povos nativos, com os indígenas, como que eles interagiam e como que os indígenas interagiam com os colonizadores, quais foram os processos e as consequências dessa interação. Peguem aí então o seu caderno, o seu livro e vamos acompanhar a mais uma aula de História. Nós vamos dar continuidade a mais uma aula de História. Nós estamos falando nessas últimas aulas sobre a colonização europeia, vamos dizer assim, no continente americano. E na aula de hoje nós vamos dar destaque principal para a colonização portuguesa, né? Como que os portugueses eles agiram, qual foi o processo que levou à colonização, à exploração do continente americano pelos portugueses, como que eles lidaram com a questão da colonização dos territórios que eles conquistaram aqui na América, que basicamente se resumem ao Brasil, né? Vamos ver então uma breve recapitulação do que vimos anteriormente, que foi o processo, né, como que se deu as navegações, as grandes navegações, os motivos que levaram às grandes navegações, quem se beneficiou com essas grandes navegações, que nós vimos que foram a burguesia, que foi a nobreza, vamos dizer assim, da época, né, que era uma nobreza absolutista. O processo de descobrimento da América, que foi a viagem de Cristóvão Colombo, né, Cristóvão Colombo em 1492, tentando encontrar as Índias, acabou encontrando a América. E a partir daí nós vimos o processo que cada metrópole teve para colonizar aqui o continente americano, né? Vimos com um destaque principal na aula passada o método de colonização espanhol e o método de colonização britânico, vamos dizer assim, né? Um breve resumo do método espanhol: eles foram muito pela exploração. Em detalhe principal, a exploração a busca por metais preciosos, a prata, o ouro. As áreas que eles encontraram eram áreas que abrigavam civilizações um tanto quanto complexas e que trabalhavam com muita riqueza essa questão dos metais preciosos, da prata, do ouro, do bronze, do cobre, esses outros metais. Okay? Eles fizeram uma campanha de exploração aqui, tiveram muitos conflitos com os nativos, né? Mas acabaram vencendo pela superioridade tecnológica. Eles trataram de desenvolver algumas atividades, obrigando os nativos a trabalharem, a desenvolver as colônias deles, né? E estabelecendo uma sociedade que nós vimos na aula passada, né? Das pessoas que tinham nascido na Espanha ou descendentes de nascidos na Espanha, que eram a aristocracia, depois vinham os mestiços e por fim os escravos, que eram os próprios nativos, e negros que acabavam vindo do continente africano, né, para trabalhar na mineração ou em alguma outra atividade lucrativa para a coroa espanhola. Nós vimos também a questão da organização social, que haviam os vice-reinos, haviam as capitanias, entre outras coisas. Okay? Vimos também sobre a colonização inglesa, que era uma colonização de povoamento. A principal área colonial deles ali na América se dava na região das 13 colônias, né, que hoje são estados americanos, são dos Estados Unidos, né, compõem os Estados Unidos. E nós vimos que a colonização ela teve muita diferença da espanhola por conta de fatores climáticos, né? Algumas regiões não eram tão propensas, vamos dizer assim, a atividades agrícolas intensas e também não eram muito exploradas a questão da mineração. Ou seja, houve um desenvolvimento voltado para a realidade do local, e com o surgimento de uma atividade ali, uma atividade agrícola, vamos dizer, começou a surgir um próprio grupo comercial, um próprio grupo influente ali nativo, né?
Nós vimos também a questão da colonização, do comércio triangular que os britânicos faziam, que se consistia basicamente em levar os produtos produzidos na Europa, na América, na verdade, para a Europa, para eles serem manufaturados, vender esses produtos manufaturados nos vários entrepostos que ou a coroa britânica tinha ou outros reinos tinham, comercializar, principalmente na região africana, e através dessa comercialização trazer escravos, levar escravos do continente africano para as regiões colonizadas da área da região sul ali de onde hoje é os Estados Unidos, por conta de ser uma região mais propícia às atividades agrícolas. E essa divisão, vamos dizer, entre norte e sul ali vai ser muito decisiva quando nós formos ver, por exemplo, como que se deu a Revolução Americana, mais adiante a Guerra Civil Americana que aconteceu ali, vai ter muita influência, e ainda hoje vai ter influência, essa divisão de norte e sul, em relação à sociedade como um todo. A sociedade americana, ela sofre influências disso, principalmente na questão racial, na questão étnica, ok? E agora, entrando de vez no nosso conteúdo, nós vamos observar como que os portugueses lidaram com a questão das grandes navegações. A partir do século XIV, do século XV, Portugal tinha um grande império. Esse mapa aqui que vocês estão vendo são as principais navegações feitas pelos exploradores portugueses. Nós vemos aí que o grande desafio de Portugal foi encontrar um caminho para a região das Índias, mas vamos dizer que margeando o litoral africano. E foi uma conquista há muitos e muitos anos, desde 1419, vamos dizer assim. Houve essa questão, desde 1415, na verdade, houve esse processo de grandes navegações. O primeiro grande avanço português se dá em 1915, quando eles conquistam a cidade árabe de Ceuta. Mas aí eles percebem que é possível avançar um pouco mais. E aí nós vemos aqui algumas das principais rotas, principalmente, por exemplo, a rota de Bartolomeu Dias, que ele vai até o cabo que a gente conhece hoje como Cabo da Boa Esperança, mas na época era conhecida como o Cabo das Tormentas. Ele vai até aquela região e retrocede, vai caber ao Vasco da Gama, em 1498, contornar o Cabo da Boa Esperança e chegar até a região das Índias, vamos dizer assim. Em 1500 nós vamos ter a rota de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral desembarca aqui no Brasil, em Porto Seguro, reconhece uma nova terra e vamos dizer que ele vai reclamar aquela terra para a coroa portuguesa. Porém, ele não fica muito no território que ele descobriu. Ele não fica muito aqui no Brasil, porque a missão dele principal era encontrar um caminho para encontrar a rota de comércio com as Índias. E ele chega até a cidade de Calcutá em 1500 e começa a estabelecer os negócios ali no continente, na região indiana. Se nós observarmos aqui, Portugal ela estabeleceu um império colonial muito voltado nas questões litorâneas. Como que eles tratavam? Eles pegavam os recursos, os minerais que eles precisavam, os materiais, especiarias, essas coisas, e levavam para a sua metrópole, levavam para Portugal. E assim, a prioridade dele era onde haviam recursos que tinham uma importância econômica significativa. Quanto mais bens de valor pudesse haver ali na região, mais interessante ela era. E nós vamos observar aqui, que Pedro Álvares Cabral, quando nós vamos tratar do processo de colonização do Brasil, nós vamos observar que Pedro Álvares Cabral, ele encontra o Brasil, ele acha o Brasil em 1500. Porém, a colonização de fato aqui só vai se iniciar em 1530. Aí você pergunta, professor, mas por que houve todo esse atraso, vamos dizer assim, nesse processo de colonização do Brasil? Por que demoraram tanto? Porque só 30 anos depois de terem encontrado o Brasil, eles começaram a explorar aqui a região. Muito simples. Portugal, assim como a Espanha, também estava atrás de rotas muito mais lucrativas,
ou de lugares que pudessem trazer recursos mais lucrativos e imediatos para a coroa portuguesa, né? Não seria uma região onde só tinha especiarias, árvores como o pau-brasil e frutas da região que iria trazer o lucro que Portugal queria. Por isso, o interesse muito grande de Portugal em aumentar a exploração, aumentar o interesse, a relação comercial com as regiões da Índia, né? Porque eram muito mais lucrativas para eles, né? Regiões indianas, regiões da África, vamos dizer assim, que tinham acesso a metais preciosos, que tinham acesso a especiarias que eram muito importantes, que tinham um valor muito importante no mercado da época, chamaram mais a atenção do que o território brasileiro, que não tinha muita coisa a oferecer a não ser algumas frutas da localização e o pau-brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, o Pedro Álvares Cabral, quando ele retorna das Índias, o carregamento que ele tem, isso está no livro de vocês, o carregamento que ele tem de tudo que ele conseguiu trazer da Índia é 7 vezes maior, foi 7 vezes maior do que um carregamento que ele pudesse trazer do Brasil. Ou seja, disparadamente, estreitar laços comerciais, explorar novas áreas ali naquela região era muito mais lucrativa para Portugal do que explorar uma região que eles nem tinham noção do que era, né? Para vocês terem uma ideia, quando Pedro Álvares Cabral ele chega aqui no Brasil, ele pensa que aqui é uma ilha, né? Aí vai se tornar a ilha de Vera Cruz. Depois nos descobrem que não é uma ilha bem assim, é um território gigantesco, e aí vai mudar o nome para a terra de Santa Cruz, né? Ou seja, eles não tinham noção do que se tratava aqui no Brasil. Eles não tinham ideia do que era esse território novo que eles estavam encontrando. E isso causava uma certa insegurança, já que eles estavam querendo negócios lucrativos. E o Brasil não era tão atrativo assim até esse momento. O que vai acontecer então para que, de repente, a partir de 1530, o Brasil ele tivesse conseguido, vamos dizer, para que o Brasil voltasse a ser interessante aos olhos dos portugueses? O que aconteceu de fato nesse período? Vamos ver o que levou então a coroa portuguesa a novamente olhar com bons olhos o território brasileiro. A partir de 1520, 1525, a gente vai perceber que o comércio com as Índias já não andava tão bem assim, já não era tão lucrativo. E eles tinham mais despesas, vamos dizer, porque não era apenas você chegar lá e fazer comércio. Às vezes algumas regiões não eram tão amigáveis como outras, né? Haviam conflitos, haviam pequenos conflitos ali com os moradores locais, com os nativos. E esses conflitos, apesar de serem relativamente pequenos, eles geravam um gasto e perdas significativas, né? Outro detalhe que pode ser levado em consideração para que o Brasil voltasse a ter atratividade foi porque outras metrópoles estavam de olho no território do Brasil, né? Por exemplo, os holandeses, os franceses, né, estavam de olho no território brasileiro. Eles viam que, não tem ninguém ali, né? Não tem ninguém. Se eu chegar lá, achado não é roubado. Eu vou chegar e vou ficar com aquela região. Vou explorar. E se alguém vier reclamar, eu digo que é minha, né? Que é minha região. Ok? Nós vamos ver um caso que vai acontecer envolvendo mais ou menos essa temática, que aconteceu entre Portugal e Espanha, né? Nós vamos ver mais adiante um fenômeno, um fato conhecido como União Ibérica, né? Nesse período, Portugal e Espanha eram um só. E assim, lembra que no ano passado nós tratamos um pouco da questão do Tratado de Tordesilhas, né? Das grandes navegações. Nós vimos como que esse tratado basicamente ele foi decisivo para a formação tanto do território brasileiro, da exploração portuguesa, quanto da espanhola, né? E nesse tratado havia um limite para se explorar, tanto para Portugal quanto para a Espanha, né? Com a União Ibérica, esse limite já não era mais, vamos dizer assim, considerado. Tanto que Portugal avançou nos territórios que eram, vamos dizer, espanhóis, mas que a Espanha não havia explorado também, né? E tempos depois, quando houve a separação, Portugal vai reclamar, a Espanha vai reclamar de invasão dos territórios,
Só que Portugal, ela vai apelar para o princípio da uti possidetis, que é aquele que estava ocupando a terra, aquele que trabalhou na terra tem direito a ela, né? A França iria fazer a mesma coisa alguns anos antes, né? Iria explorar essas regiões, por mais que elas já fossem reclamadas por Portugal. E aí isso acende, vamos dizer, o sinal amarelo na coroa portuguesa. Um território deles, mas que já estava sendo monitorado por outra metrópole que tinha, vamos dizer assim, um pouco mais de recursos para a exploração do que os próprios portugueses. E isso fez com que Portugal tivesse que pensar numa estratégia para que eles pudessem explorar aquilo antes que algum outro povo, alguma outra metrópole explorasse e encontrasse algo significativo, né? Ou seja, esses fatores, tanto fatores de comércio, crise comercial, quanto, vamos dizer, a cobiça de outras metrópoles pela região, na esperança de encontrarem aqui metais preciosos, diamantes, entre outras coisas, fez com que Portugal, em 1530, enfim, começasse o seu processo de colonização do território brasileiro, né? Basicamente isso. Mas como que se deu, então, a relação dos portugueses, quando eles começaram a colonizar a nossa região aqui, como que se deu essa relação com os nativos daqui? Como que eles lidaram com a situação que era, vamos dizer, realidade completamente diferente, né? Portugal, um reino europeu, já estava ali no auge da Idade Moderna, vamos dizer assim. Começam as grandes navegações, de repente ele vem e encontra milhões de pessoas, praticamente nuas ou seminuas, vivendo de caça, de coleta. Poucos sabiam agricultura, ou seja, eram civilizações, eram grupos humanos, vamos dizer assim, que ainda viviam, alguns até em períodos da pré-história, viviam em períodos da Idade da Pedra, da Idade do Ferro, vamos dizer assim, né? É um choque de realidade um tanto quanto que significativo, tanto para quem conhece essas pessoas, tanto para quem encontra esses nativos, tanto para os nativos que encontram os colonizadores portugueses, né? Vamos dizer que nos primeiros contatos entre os brancos, vamos dizer assim, entre os europeus e os nativos, houveram várias impressões. Várias pessoas vieram aqui e fizeram seu relato do que eles haviam encontrado. Óbvio que muitos eles romantizaram bastante esse contato, levaram, vamos dizer, muitas coisas além do que era a realidade, né? Por exemplo, aqui, uma curiosidade em região aqui da nossa região, do Amazonas. Aqui, numa das viagens, um religioso chamado Gaspar de Carvajal, ele relata nas suas viagens que ele encontra a região das Amazonas aqui na região, né, da floresta, vamos dizer assim, que eram mulheres guerreiras que viviam com seus arcos e elas atiraram contra ele, contra a embarcação, contra a tripulação que ele estava, né? E ele levou isso fazendo aquela comparação com as Amazonas da mitologia, né? Ou seja, algumas coisas, por mais reais que fossem, vamos dizer assim, elas ganharam um tom um tanto quanto mais romantizado pelos cronistas, pelos religiosos, pelos cientistas que aqui vieram, né? E expuseram sua opinião em relação ao que eles encontravam. No início, vamos dizer assim, que eles ficaram impressionados. Por exemplo, o primeiro documento que registra alguma coisa aqui no Brasil vai ser a carta de Pero Vaz de Caminha. Ele vai escrever que a terra é uma terra muito boa, que pode se plantar bastante coisa aqui, que é uma terra que tem fartura, que tem uma riqueza de florestas muito grande, etc, etc. Ou seja, os colonizadores, a princípio, eles ficaram admirados com o que eles encontraram. Eles, tipo, poxa, tem muita coisa aqui, tem muita coisa que a gente nunca imaginou existir na vida. Aqui deve ser um lugar impressionante, né? Mas à medida que eles vão tendo contato maior com os povos indígenas daqui da região do Brasil, na época, e só lembrando a vocês que na época do descobrimento, vamos dizer que aqui haviam quase que 20 vezes mais a população indígena que tem hoje no Brasil, entende?
E assim, à medida que eles foram entrando em contato com esses nativos e viam os seus costumes dessas populações, ou vamos dizer que a impressão deles, aquele ar de impressionado, já ficava um pouco mais para trás. Eles não viam mais com tantos olhos bons assim essa situação, eles já viam com tanto de estranheza. Principalmente depois que eles descobriram tribos, por exemplo, que faziam antropofagia. Pessoal, o que é isso? Que palavra bonita é essa, antropofagia? Canibal, canibalistas, entendeu? Haviam tribos aqui que faziam isso. Por exemplo, os tupinambás, né? Os tupinambás, eles eram uma tribo de guerreiros que faziam rituais antropofágicos. Eles acreditavam que, por exemplo, eles entravam em guerra com alguém. Pô, o cara lutou bem, matei ele. Se eu comer ele, vamos dizer assim, a força dele vai vir para mim. Eles tinham essa ideia. E óbvio que isso não passava na cabeça dos colonizadores. Para eles, o fato de uma pessoa comer outra pessoa, devorar outra pessoa, era uma aberração, era uma abominação, um pecado gigantesco, né? Tanto que eles achavam que os nativos eram selvagens, eram demônios, eram espíritos malignos. Alguns chegaram a pensar esse ponto, né? Para você ver como que as impressões entre nativos e colonizadores chegaram a níveis de sair de uma área de impressionante para uma área de quase que repulsa e estranheza, né? Nós vamos observar aí. Mas, tanto que o processo de colonização aqui no Brasil, ele foi muito ligado à questão da igreja, né? Lembrando a vocês novamente que a gente viu na aula passada, em relação aos espanhóis, a igreja católica ela estava sofrendo uma queda muito significativa de fiéis por conta do processo da reforma protestante que nós vimos ano passado, né? A reforma protestante tirou muitos fiéis da igreja e a descoberta de novas terras para a igreja católica foi significativa porque com novas terras haviam novas pessoas, eram novos fiéis e com novos fiéis iriam vir mais ofertas e mais recursos para a igreja católica. Que também, lembrando da aula passada, a Igreja Católica não era apenas uma instituição que cuidava do espírito. A Igreja Católica era um reino físico, onde o Papa era um verdadeiro chefe de Estado. Tinha exército, tinha territórios, tinha riquezas, tinha muitas coisas mais. Ok? E aqui no Brasil, vamos dizer que a Igreja Católica ela vai ter um apoio um tanto quanto significativo de várias ordens que vão trabalhar no processo de catequização dos indígenas, né, dos nativos daqui, né? Os jesuítas, os carmelitas e entre outras ordens religiosas vão ser significativas para o avanço do território para mais interior, vamos dizer assim, do território brasileiro, né? Descobrindo novas aldeias, entrando em contato com novos indígenas e fazendo a conversão, muitas das vezes até que forçada, desses indígenas para a religião católica, para a religião cristã, né? Basicamente assim que se deu as fases da percepção dos colonizadores no Brasil, ok? Para finalizar, gente, aqui a gente está vendo uma imagem de como que se dava, basicamente, como que era a distribuição dos territórios indígenas, das tribos indígenas que viviam aqui no Brasil na época do descobrimento, né, no século XVI. Para vocês terem uma ideia, haviam aproximadamente entre 4 a 8 milhões de indígenas no Brasil quando os europeus chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui, né? Esse mapa temático aqui ele mostra basicamente os grupos, tanto grupos étnicos quanto grupos linguísticos, né? Se vocês observarem bem, nós vamos ter uma predominância grande do grupo Tupi-Guarani e do grupo G, né? Mas haviam várias outras tribos aqui, vários outros grupos indígenas espalhados em todo o território. Por exemplo, se nós formos pegar aqui para a nossa região, para a região do Amazonas, nós vamos observar que nós temos aqui pelo menos 4 grupos indígenas gigantescos, né? Nós vamos ter os Panos, nós vamos ter os Aruaques, nós vamos ter os Tucanos e nós vamos ter os Caribes. Basicamente esses 4 grupos, né?
eles tinham alguma relação com os principais lá, com os reis e com os tupis? Às vezes sim. Às vezes eles tinham relações amistosas, né, trocas comerciais na época e tal, essas coisas. Ou às vezes relações hostis mesmo, guerras, conflitos, essas coisas. E aí temos outros grupos também, né? Temos os charruas, temos os cariris, temos os aruaques e por aí vai, ok? Basicamente, boa parte, vamos dizer, desses grupos indígenas, boa parte deles eram nômades, coletores. Eles viviam da caça, da pesca e da coleta. Se não uma região acabava, vamos dizer assim, eles migravam para outra região. Ou se eles sofriam ataques de uma tribo um tanto quanto mais forte, eles também migravam, porque eles precisavam sobreviver. Ok? Vamos dizer que haviam algumas semelhanças e haviam algumas diferenças, tanto no tronco linguístico, no idioma, no método de comunicação deles, quanto no modo de vida deles, né? Tanto que essas semelhanças em relação ao idioma, vamos dizer assim, elas foram significativas para tempos depois, ainda na época da colônia, surgir a que vai ser conhecida como língua geral, que é uma língua que vai misturar alguns traços tanto do colonizador quanto traços nativos, que é o Nhengatu. Nhengatu é a língua geral que foi criada para comunicação com esses grupos indígenas, ok? Nós vamos ver aí. Se vocês observarem, nós vamos ver que vão existir vários outros grupos indígenas, alguns deles ligados a esses troncos de idiomas. Por exemplo, nós vamos ter os goitacás, nós vamos ter os botocudos, nós vamos ter os aimorés, os tremembés, né? E outros vários grupos. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco sobre a questão da antropofagia? Alguns desses grupos faziam essa questão da antropofagia, que é o ritual de devorar outra pessoa. Alguns colonizadores, alguns exploradores não tiveram muita sorte nesses primeiros contatos, principalmente em relação aos tupinambás, vamos dizer assim, né? Os tupinambás eram um grupo, vamos dizer, era um dos grupos mais temidos nesse período, porque alguns deles acabavam realizando esses rituais antropofágicos, né? E as pessoas acabavam por não acreditar que isso acontecia, até escutar relatos de pessoas que, por um acaso ou um milagre, conseguiram escapar de serem devoradas vivas, né? E isso aumentava ainda mais o imaginário dos colonizadores sobre esses povos indígenas, vamos dizer assim, né? Tipo, são bárbaros, são selvagens, como nós já havíamos falado anteriormente. Enfim, em relação à distribuição das nações indígenas, em relação à classificação dos indígenas, nós temos que levar em conta principalmente o tronco linguístico deles, né? Basicamente, esse mapa aqui que vocês estão vendo, ele leva em conta não apenas o grupo étnico, mas ele leva em conta também ao tronco linguístico, né, dos grupos indígenas que aqui existiam, ok? E assim, nas próximas aulas nós vamos observar um pouco mais sobre os povos indígenas em relação a seu modo de sociedade, em relação à sua distribuição social, como que eles se organizavam, como que eram as relações entre outras tribos, vamos dizer assim, ok? Nós vamos observar quais dessas tribos eram tribos um tanto quanto pacíficas, vamos dizer assim, quais dessas tribos eram tribos guerreiras, tribos que eram muito hostis, não somente com os europeus, mas também com outras tribos indígenas. E como que funcionava a questão do território nessas regiões, da disputa territorial, ok? Essa foi a parte inicial, vamos dizer assim, da exploração portuguesa no Brasil, que nós observamos, que nós vimos. Okay? Nós vamos ver mais adiante como que se deu o processo de exploração dos recursos, como que os portugueses eles começaram, primeiramente, explorando o pau-brasil do litoral brasileiro, como que eles faziam o processo de extração, como que eles faziam o beneficiamento, vamos dizer assim, desse material que era muito visado na Europa, né? Nós vamos ver as relações dos portugueses com os povos indígenas, algumas benéficas, outras nem tanto. E nós vamos ver também em relação à estrutura colonial, como que o governo português
ele organizou a colônia brasileira, né? Vocês já devem ter visto anteriormente como que se deu, que foi através das capitanias hereditárias, né? Como que se deu esse processo. Vamos ver as suas origens, como que se deu a divisão e qual foi o desfecho desse processo como um todo em relação à colonização brasileira, ok? No mais, gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês venham a ter em relação a esse vídeo, em relação ao conteúdo ministrado ou à atividade que vocês vão ter que fazer, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou ajudar vocês a esclarecer qualquer dúvida que possa surgir, ok? No mais é isso, um forte abraço a todos e fiquem bem.